Meus amigos de todo o Brasil, do mundo todo, se estão sintonizados conosco no Atualidades do Direito. Hoje nós estamos ao vivo com vocês nesse instante e recebendo aqui nos nossos estúdios, eu e a professora Alice Bianchini, o professor Sebastian Scherer. Professor Sebastian Scherer, nascido em 1950 em Lübeck, tem bacharelado em pedagogia, depois habilitação em sociologia, doutorado em direito penal e, desde 1988, é professor titular de criminologia na Faculdade de Sociologia da Universidade de Hamburg. Exerce atualmente o cargo de diretor do Instituto de Pesquisa Social e Criminológica nesta universidade e é também coeditor de várias revistas. Tem muitos livros publicados. O professor Sebastian Scherer já é muito conhecido nosso aqui no Brasil, seja pelos trabalhos, seja pelas várias palestras. Hoje, a honra, professor, de estar recebendo e já preliminarmente lhe entregando um livro recente que nós lançamos, que é o Populismo Penal Midiático, que tem tudo a ver com a palestra de políticas de reação ao crime no século XXI. Então, lhe entrego e dizendo do prazer nosso de estar aqui com a sua presença e vamos aí, em suma, ouvi-lo atentamente. Muito obrigado mesmo, o prazer é todo meu. E isso é um assunto super relevante, é o assunto de hoje em dia, o populismo na política criminal, que torna realmente as relações entre o público e a legislação 180 graus, comparado com a época clássica da política criminal, né? A entrada das mídias e o populismo na política criminal são uma coisa que é preocupante, é muito importante e está criando novos contornos da política criminal. Perfeito. Muito, muito importante. Agradeço muito, viu? Ok, muito obrigado, professor. Muito bom. Muito obrigado. E por onde começamos esse nosso bate-papo? Começamos com essas políticas de reação, talvez pelos Estados Unidos? Seria por aí, né? Vamos. Não vai ser uma palestra, né? A gente conversa. Vamos uma conversa. Isso. Vamos dialogar. Olha, eu acho que os Estados Unidos são um ponto de partida perfeito, porque quem domina o mundo, não só na política criminal, mas também na política criminal, são eles. Não há dúvida. Os nossos amigos, mas também dão uma dor de cabeça às vezes. Isso. É porque, em virtude das ideias ultraliberais, que é neoliberal na economia e neopunitivista no campo penal, com isso os Estados Unidos mandam para o mundo inteiro uma série de discursos e de formas de reação ao delito. Então vamos abordar aí as principais. Um dos desenvolvimentos preocupantes é que os Estados Unidos, eles falam tchau para o ideal da reinserção social. Isso. Nos anos depois da Segunda Guerra Mundial ainda, tinha um clima de que o delinquente precisa de terapia, de ajuda, para ele se melhorar e reintegrar na família, também no mercado de trabalho. Hoje em dia, este ideal que estava governando a política também das prisões já não existe mais. Desde talvez já anos 80, isso já estava bastante claro, né, professor? Exatamente. Sem reinserção social. E ninguém chorou, né? Ninguém chorou e dizia que pena que acabou a reinserção social. Desde os anos 80, o número dos prisioneiros nos Estados Unidos cresceu até 2 milhões de pessoas. É uma população carcerária
percentualmente e também absolutamente, que nunca existia na história dos Estados Unidos. Eles sempre foram um país meio punitivo. Isto. Mas nunca na história dos Estados Unidos foram tão punitivos como desde os anos 80 até hoje. Parece realmente que tem um câmbio de paradigma bastante profundo. Se não fosse profundo, eles iam pensar duas vezes antes de colocar 2 milhões de pessoas atrás de grades, né? Exatamente. E sem nenhum sentido de reinserção, só com sentido mesmo punitivista, de exercício do poder político. Significa que talvez atrás disso tenha uma tendência no mercado de trabalho, a racionalização da produção libera a mão de obra, não tem mais trabalho para cada um, né? E a ideologia da reinserção social também talvez estava baseada numa necessidade de fazer entrar no mercado de trabalho cada um, né? E se ele tinha um defeito, tinha que fazer algo sobre esse defeito para facilitar para ele a entrada no mercado de trabalho. Hoje em dia, tem um desemprego terrível. A gente não precisa mais dessas pessoas. Isso. Eles viraram economicamente demais. Já não precisa da existência deles, né? Então, vamos botar eles atrás de grades e esquecer deles. E dando uma função econômica para eles detrás das grades, na medida em que se coloca em presídios privados, que gera dinheiro. Gera. E mantendo eles sob controle, porque todos eles juntos, sem emprego, sem saber o que fazer, mas com os ideais da sociedade do consumo, eles iam ser um fator bastante preocupante, né? E assim, a maioria deles ou fica na cadeia ou fica abaixo de observação pelo sistema da justiça criminal. Então, tem uma certa pressão, um certo controle físico, psíquico acima deles, né? É um método... Olha, o Loic Vacan, grande colega sociólogo nos Estados Unidos, aluno do grande Pierre Bourdieu, ele falou que hoje em dia o equivalente à escravidão é o sistema penitenciário. É a nova escravidão. É a nova sociedade escravidão. de consumo, né? E acontece que são os African Americans. Né? É o mesmo grupo, a mesma classe de pessoas que antigamente foi controlada pela instituição da escravidão, hoje em dia, através da instituição do direito penal e do sistema penitenciário, né? É uma visão mais sociológica também, com uma dimensão histórica, mas não é completamente errada, né? Agora isso, professor Sebastião Scherer, não somente no que diz respeito à criminalidade da rua, não somente, por exemplo, na política de drogas, também os Estados Unidos exportaram um modelo, né? Vamos dar uma repassada nisso? O porquê disso? O porquê? Porque essa política no mundo todo, e de onde vem essa política norte-americana? Tem raízes econômicas que todo mundo já esqueceu dessas raízes, mas existiam. E tinha raízes ideológicas, religiosas também, e juntando esses fatores, criaram uma política
que quer combater a droga através do combate contra a oferta da droga, né? A ideia foi, vamos aniquilar a produção da coca, vamos aniquilar a produção do ópio, vamos simplesmente proibir a produção dessas drogas no mundo inteiro. Quando um belo dia não tem mais a substância, porque ninguém está cultivando essas substâncias, não vai ter nenhum viciado dessas drogas. Como se você tirasse a cachaça da ilha de Fernando de Noronha, ninguém não teria pinguço em Fernando de Noronha. Se você tira a existência da substância do globo, não vai ter nenhum viciado mais. Porque não tem. Né? Isso foi a ideia. Uma ilusão, não? Uma ilusão trágica, porque custa a vida e a qualidade de vida de muita gente. E esta ilusão acabou não se comprovando em lugar nenhum, porque a oferta nunca diminuiu. Oferta, isso é a lei econômica. Enquanto tem uma demanda, sempre vai ter oferta. Se o preço está justo, e o preço no mercado ilegal sempre é justo, sempre tem um lucro astronômico. E que quando tem a promessa de um lucro astronômico, não vai ter como prevenir a emergência do mercado negro. Agora, o que os Estados Unidos estão fazendo e que todos nós estamos presenciando em todos os países, a polícia vai lá, eles vão quebrar o cartel de Cali. Tudo bem, leva 5 anos, mataram todo mundo. Beleza. Mas no dia seguinte, tem o cartel de Medellín. Leva 3 anos para metralhar todo mundo, Pablo Escobar também, todo mundo morto. Né? Olha, leva 4 semanas, tem um cartel em Peru. Leva 3 aninhos, porque tem que falar com o Peru, etc, etc. Vão quebrar o cartel lá no Peru. O que acontece? A demanda persiste. A demanda ainda tem. E quando tem a demanda nos Estados Unidos, nós vamos pagar todo o preço que vocês querem. A gente quer a coca. Né? Olha, vai surgir um cartel na Bolívia. Claro. Isso nós, na Europa, presenciamos nos anos 70. Eles falaram da rota de Marselhas. Né? Tinha Marseille Connection. Era, olha, gente, isso é um perigo. Está chegando ópio, está chegando heroína da Turquia via Marselhas. Tem que fazer algo contra essa ameaça. Conseguiram, né? Hoje em dia não tem rota de Marselhas, mas tem heroína, tem ópio, tem tudo. Tem outras rotas. Isso é uma luta sem fim. E sabe uma coisa? Já antes da famosa guerra do presidente Nixon, em 1971, quando ele declarou a guerra contra as drogas. Já antes, desde o começo do século, tinha essa guerra globalizada contra as drogas. Já o precursor das Nações Unidas, a League of Nations, a Liga das Nações, eles já tiveram esse tratado global de acabar com o cultivo e a produção de drogas ilegais, uma vez para sempre. E em 1933, eles publicaram um documento dizendo: olha, a gente já está tentando acabar com as drogas ilegais no mundo inteiro e já temos um sistema global de combate. Daqui ainda tem uns probleminhas. Daqui uns 3, 4 anos, nós vamos conseguir e não vai ter mais tráfico nenhum. E já nos anos 33. Então a promessa de 33 até hoje não foi cumprida. Não. E eles quiseram acabar com o tráfico ilegal das drogas até 1940. Né? Aham. Depois,
Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra. Hoje em dia, eles têm um consumo enorme, incrível, de drogas ilegais. Sim. Mas, em 1998, novo chefe do combate contra as drogas das Nações Unidas, Pino Arlacchi, ele falou: agora eu vou terminar esse problema das drogas. Daqui 10 anos, o mundo vai ser livre das drogas. Ele falou em 1998. 1998. Né? Eu estava aqui em 1998. Eu falei, vamos ver 2008, como vai ser, se ele conseguiu. Negativo. Continua. Olha, ele se aposentou. Né? Isto foi. Mas, tem mais consumo de drogas hoje em dia do que em qualquer outra época da história. Isto só aumenta o consumo, né? Tem 200 milhões de pessoas que fazem isso. Uso. 200 milhões, provavelmente muito mais, mas isso é uma estimativa conservadora. E olha que os Estados Unidos já tinham tido a experiência da proibição do álcool nas décadas de 20. Então, outra vez, a lógica do americano é acabar com a substância, proibir o álcool, né? Mas a demanda continua, portanto, sempre vai haver traficância onde tem demanda. E vai ter cultivo, porque o mundo é grande, e eles acabam com 100 mil hectares na Colômbia, mas estão surgindo 200 mil hectares em outros países. Exatamente. Né? É assim. Olha, a luta que quer acabar com a oferta, com a substância, não tem chance. Pode militarizar, pode matar, pode aniquilar, não tem chance. O que teria uma chance seria influenciar a demanda. Mas é muito mais difícil, porque não pode usar fuzil, nem metralhadora. Contra os usuários de drogas. Os usuários, não, você tem que conversar com eles. Né? Como a secretária da Saúde fala com os usuários de nicotina. É isso. Tem prevenção de nicotina, tem terapia, tem ofertas de ajuda e tem uma redução no consumo de cigarro. Isso tem sim. Mas por quê? Porque as pessoas entendem. Isso não é metralhadora. Não. Não é prisão. Eu não vi ninguém ir à prisão porque ele vende maço de cigarro. Perfeito. E diminuiu o número de usuários? Sim. Mas é uma política sensata, sensível, de comunicação, de falar com o consumidor. É o contrário da política das drogas. Corretíssimo. E esse contrário funciona. Se a gente tomasse como modelo para a nossa política das drogas, aqui no Brasil, aqui na Alemanha também, essa política do tabaco, isso poderia dar um resultado. Isto. Agora, no que diz respeito às drogas, professor Sebastião, a Europa, por exemplo, já adotou um outro caminho, uma outra linha, não tão dura de prisão, né? Uma linha de política de redução de danos. A Europa nunca concordou com os Estados Unidos neste ponto. É verdade. Né? Mas tinha que assinar os convênios da proibição. Então, oficialmente, a Europa tem que seguir o caminho dos Estados Unidos, porque todos os governos foram cobrados a assinar esses convênios através do tempo. Mas é verdade que tem uma certa resistência, porque muitas pessoas veem que não adianta, não lhe dá sucesso nenhum. A Alemanha gastou 4 bilhões de euros no ano 2012 com a política da guerra contra as drogas. E não adiantou. Não adiantou. Né? É muito caro. Então, o que a gente faz devagar é
um tipo de desescalação nessa guerra. A gente procura medidas mais pacíficas, conversar com os consumidores em vez de botar na prisão, e isso funciona melhor. Né? Olha, mostrar para eles que eles são gente e que a gente entende que eles também são gente. Eles não são bandidos, não são sub-humanos. Né? Não tem que acabar com a vida deles, tem que ajudar a vida deles. É isso daí. Professor Sebastião Scherer, estamos aqui recebendo o professor diretamente, aqui em tempo real, para você, nosso assinante AD. Vamos um pequeno intervalo e já retornaremos para o segundo bloco. Até já. Até já.